Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, eu sou acadêmica de enfermagem e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o sistema de condução cardíaco. Bom, antes da gente falar especificamente sobre o sistema de condução cardíaco, é importante a gente lembrar algumas estruturas do coração. Por exemplo, o coração é composto por diversas camadas. A camada mais externa é o pericárdio fibroso. Ele tem como função, então, a fixação e a proteção do nosso órgão. A gente também tem o pericárdio seroso, que é dividido em lâmina parietal e visceral. Entre essas duas lâminas, a gente ainda tem a cavidade pericárdica, que contém dentro dela uma fina camada de líquido que serve para evitar que haja um grande atrito entre as lâminas parietal e visceral, beneficiando assim a pulsação cardíaca. Após a lâmina visceral do pericárdio, a gente vai ter também o epicárdio, que ele está em contato então com a lâmina visceral e com o miocárdio, que é o nosso músculo cardíaco, composto por músculo esquelético. O miocárdio, então, ele é composto por miócitos, e os miócitos, por sua vez, são compostos por sarcômeros. Mas o que forma esses sarcômeros? Então, são milhares e milhares de miosinas e actinas, que são proteínas que ficam relacionadas assim. No caso, na imagem, a miosina está representada por essa faixinha vermelha e a actina por essa pretinha que é mais fina. A miosina, ela é mais espessa que a actina e ela traciona a actina para encurtar os sarcômeros e então realizar a contração cardíaca. Aqui a gente tem um videozinho mais ou menos de como seria esse processo de contração quando a miosina, que é essa faixinha rosa aqui no vídeo, quando a miosina traciona a actina, e causa um encurtamento dos sarcômeros, e isso acontecendo em grande escala causa a contração de todo o músculo cardíaco. Mas o que promove essa contração, Então, a gente tem 4 estruturas que estão principalmente envolvidas, na contração cardíaca. Nós temos o nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixes de His e fibras de Purkinje. Então, o nó sinoatrial é onde acontece o início do processo de contração, onde a gente recebe o primeiro potencial de ação. Ele está localizado, então, no pico do átrio direito. Pode ver que ele tem ramos espalhados também no átrio esquerdo, e é o nó sinoatrial que vai receber o primeiro potencial de ação e vai causar a contração dos átrios. Após a contração dos átrios, o nó atrioventricular, que fica entre os átrios e os ventrículos, ele recebe então um potencial de ação que se espalha pelo feixe de His. A gente tem aqui ramo esquerdo e ramo direito. O feixe de His está localizado aqui no septo interventricular. Então, o potencial de ação passa do feixe de His para as fibras de Purkinje, que estão aqui no final dos ventrículos. São várias fibrinhas que se espalham aqui pelas paredes do músculo cardíaco. Então, quando o potencial de ação chega finalmente nas fibras de Purkinje, acontece a contração dos ventrículos. Mas o que leva a essa contração? Bom, a contração do músculo cardíaco ela envolve a entrada e a saída de diversos íons para dentro e para fora da célula, consequentemente. Os principais íons envolvidos nesse processo são o sódio, o potássio e o cálcio. E a gente pode dividir, então, essas fases do potencial de ação em 5 fases. E ela se inicia na fase 0, que é a despolarização atrial. A despolarização atrial acontece quando há uma entrada rápida, um fluxo rápido dos íons sódio para dentro da célula. Então, eles se movem do meio externo para o meio interno, para dentro da célula. E no eletrocardiograma, essa entrada rápida de sódio para dentro da célula, ela está representada pela onda R, que a gente pode observar aqui.
não vou me aprofundar muito agora nesse momento sobre o que significa milivolts, milissegundos, porque a gente vai fazer um vídeo específico para falar sobre eletrocardiograma. Mas é interessante saber já que a despolarização axial representa 1 dr no eletrocardiograma. A seguir, a gente vai ter a fase 1. Na fase 1, essa corrente de sódio, ela se fecha, ela é inativada. E a gente vai ter a abertura de canais de potássio. Mas esse potássio, em vez de estar se movendo para dentro da célula, ele se move para fora da célula, no meio externo. No eletrocardiograma, então, essa fechada das correntes de sódio e a abertura da corrente de potássio para fora da célula vai estar representado pelo complexo QRS. Aqui ficou só o S marcado, mas é todo esse complexo aqui. A seguir, a gente tem a fase 2, a fase de platô, quando ocorre, então, um equilíbrio celular, assim. Esse platô acontece devido à entrada de cálcio para o meio interno da célula. E no ECG, a gente pode encontrar ele no segmento ST. A seguir, a gente tem a fase 3, a fase de repolarização. Então, essa fase ocorre à medida que a corrente de potássio ela é inativada, a corrente de cálcio é inativada e a saída de potássio continua. E no ECG, ele vai representar a onda T, de repolarização ventricular, de relaxamento. Então, é o final do ciclo cardíaco. E a fase 4, a gente tem o potencial marca-passo. Seria onde a gente recebe o nosso primeiro potencial de ação lá no nosso seno atrial. Acontece, né? É uma despolarização gradual, que acontece durante a diástole, durante o repouso, né, cardíaco. Então, ocorre aumento das correntes de entrada de íons e declínio das correntes de saída. E representa o segmento PQ lá no nosso eletrocardiograma. Como eu falei antes, representa então um início de um novo ciclo cardíaco. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, mas para especificar então quais os íons estão envolvidos no nosso sistema de condução cardíaco, quais as estruturas cardíacas que estão envolvidas, né, nesse sistema de condução. E um próximo a gente pode falar um pouco mais sobre o eletrocardiograma e especificar um pouco mais sobre ele. Então é isso, até o próximo.